A ex-prefeita Cíntia Ribeiro, ela escreveu uma carta, divulgou uma carta aberta à população no final da tarde dessa sexta-feira para anunciar a sua desfiliação do PSDB e também a sua renúncia aos cargos diretivos do partido. Lembrando que, além de presidente regional, logicamente já tinha sido destituída pela intervenção da direção nacional, ela era presidente nacional do PSDB Mulher, um cargo de muita projeção para ela no partido, né? E ela também renunciou. E vamos ler a carta dela e analisar por partes. Está aqui a matéria que nós soltamos no final da tarde dessa sexta-feira, né? Ex-presidente Cíntia critica a intervenção da direção nacional que deu comando a Vicentinho Júnior e anunciou aí a saída do PSDB. Lembrando que o Vicentinho se filiou na quinta-feira ao PSDB e na sexta-feira, então, já tornou público isso, ele também estava assumindo a presidência do partido, correto? E nós vamos ver aqui, então a Cíntia manteve um silêncio durante o dia todo dessa sexta-feira e à tarde, já no final da tarde, ela enviou essa carta pública que nós vamos ler agora aqui, ó. Então, carta pública. As filiadas, filiados e amigos do PSDB, as tucanas do PSDB Mulher, as lideranças nacionais e estaduais, a população de Palmas e do Tocantins. E vamos ver o que diz a Cíntia aqui, ó. Sempre prezei pela boa política, aquela feita com responsabilidade, diálogo e compromisso com as pessoas. Tive a honra de servir Palmas por mais de 6 anos e de construir uma trajetória de 12 anos no PSDB, conduzindo o partido e presidindo o PSDB Nacional Mulher com espírito público e respeito às instituições. Sou grata às lideranças, aos filiados e aos amigos que caminharam comigo nessa trajetória. Lembrando que a Cíntia, como ela disse aí, foram 12 anos de filiação. Portanto, ela foi vice-prefeita e depois prefeita por 2 vezes de Palmas no PSDB, né? Ela foi no PSDB vice do Carlos Amassa, que era pelo PSB, ela é indicação do PSDB, e depois ela foi prefeita quando a renúncia do Amassa em 2018 e foi reeleita em 2020 prefeita sempre pelo PSDB, ok? Inclusive, teve o fato que ela foi, se não me engano, a única prefeita mulher do PSDB numa capital, ou a única prefeita do PSDB numa capital brasileira, né? Foi bastante importante e a projetou bastante, né, dentro do partido. Então, justamente por valorizar as instituições e a coerência entre discurso e prática, anuncio minha decisão, olha lá, ó. Anuncio minha decisão de me desligar do PSDB e, por consequência, de renunciar às funções diretivas que exerço. E faço, diz ela aqui, por coerência e princípios. A condução adotada pela direção nacional alterar de forma unilateral, isso é importante, né? Está lá, forma unilateral, o comando do partido no Tocantins sem diálogo efetivo com as bases e sem respeito à construção política legitimamente estabelecida, rompeu princípios essenciais da democracia partidária e as bases que sustentaram o espírito da social-democracia. Partidos devem ser espaços de participação e respeito às regras internas. Quando decisões se impõem de cima para baixo, outro ponto importante, tá? Sem escuta real, perde-se a liturgia, o equilíbrio e o sentido coletivo que dão substância à vida partidária, ok? Também não ignoro, olha lá, o simbolismo do método político utilizado nesse caso. Em um ambiente político ainda marcado por desigualdades, é necessário reconhecer como lideranças femininas, com frequência, são tratadas como provisórias ou substituíveis ao primeiro rearranjo de conveniência. Olha lá, né, bateu pesado. Então, olha lá, saio sem negar minha história, sem romper afetos e sem abrir mão dos valores que sempre defendi. Legitimidade, transparência, respeito às regras e às pessoas. Às tucanas e aos filiados do Tocantins e do Brasil, minha gratidão. A defesa da participação efetiva das mulheres e de uma política com grandeza institucional seguirá comigo onde eu estiver. A Palmas e ao Tocantins reafirmo, sigo com o mesmo compromisso público de lutar por valores e princípios que acredito,
continuarei a exercer a boa política para o bem das pessoas e juntos das pessoas. Mudam-se siglas quando necessário, não se muda o dever de servir e de respeitar a democracia e o nosso Tocantins com respeito, firmeza e gratidão. Cíntia Ribeiro. Bastante forte a carta, e é bom fazer algumas ponderações. A primeira, logicamente, é um direito da prefeita, da ex-prefeita Cíntia. Eu já tinha dado a minha opinião nesse sentido, que de repente, até pelo papel importante que ela tinha nacionalmente, que ela tem nacionalmente, se não era conveniente ela tentar se manter dentro do partido, num projeto de construir uma candidatura a federal, por exemplo. Agora, por outro lado, ela também tem razão no seguinte ponto, que ideologicamente ela está muito distante do Vicentinho Júnior. A Cíntia é uma progressista, o Vicentinho se alia à ala conservadora, né? Ele é muito ligado ao bolsonarismo, por exemplo, e que não é o grupo da Cíntia. Na verdade, a Cíntia sempre criticou esse grupo, né? Então, assim, ideologicamente, realmente, nesse aspecto, ela tem razão. Não cabem no mesmo espaço, considerando essa questão ideológica, não a questão pragmática, ou seja, eu tenho um projeto político eleitoral e aí esse lugar me serve. Se eu for olhar por aí, beleza. Eu acho que ela poderia ter uma participação importante dentro do PSDB ainda, junto com o Vicentinho, poderia ter representação dentro da direção nacional, estadual, como o Vicentinho reservou 3 vagas para ela, para estadual. Mas eu acho que, como eu entendo, que eu também sou progressista, né? Como eu disse, eu sou um neo-esquerdopata, então eu entendo isso, que ideologicamente não caberia, eu também teria dificuldades, então nesse aspecto eu entendo. E o caminho da Cíntia, obviamente, depois vamos falar no próximo vídeo sobre isso, vai ser a Frente Popular, provavelmente, a Frente Popular do Laurez Moreira e do Irajá. Eles estão fazendo um palanque, formando um palanque para o presidente Lula no estado, em torno da candidatura, pré-candidatura a governador do Laurez e de senador do Irajá, a reeleição, né? Que já contam com o PSD, com o PDT, com o PSB e estão conversando com o PT, que poderia indicar, como eu já disse algumas vezes, o candidato a senador, no caso, Paulo Mourão. A Cíntia chegaria nesse grupo como, lógico, uma possibilidade de deputada federal, mas tem muita gente boa lá dentro dessa Frente Popular que a ver com um nome muito oportuno para vice-governadora do Laurez, né? Como eu já disse, o Laurez vai enfrentar uma mulher muito forte que lidera as pesquisas, que é a senadora Dorinha Seabra Rezende, então seria assim uma forma de suavizar até a chapa dele, tendo a Cíntia, que tem essa bandeira muito forte da mulher, com ela como vice, seria importante. Agora, desse documento que ela emitiu, ela tem toda a razão de ter as mágoas, mas primeiro, política é assim, não adianta, política é assim, e eles falam, mas tem razão, como aconteceu, por exemplo, ela tirou a presidência do Ataídes, num contexto político, e ocorreu, ela era prefeita de uma capital, como eu disse, a única mulher prefeita de uma capital do PSDB, e o Ataídes sem mandato, então logicamente ela tinha mais força, e agora acontece também a mesma coisa, ela sem mandato, tem um deputado federal que dá 2 votos desde já em plenário. O Vicentinho tem um histórico de construir chapas competitivas proporcionais, tanto que elegeu 2 federais na última eleição. Então o PSDB, tudo indica, apostando nisso. Por quê, pessoal? Porque a única coisa que interessa para o partido não é se é homem ou mulher, é quantos deputados federais você me dá. Hoje, para um partido, é muito mais importante um deputado federal do que governador, presidente e senador da República. Acreditem nisso. Por quê? Porque deputado federal é o que conta para a participação do partido no bolo do fundo partidário. Quanto mais deputados federais eu tiver, maior o meu bolo partidário, ou seja, minha participação no fundo partidário. Então, o que tem mais importante hoje para um partido é deputado federal. E quem tem mais café no bule, como se diz, para oferecer, é esse que vai ter. E quem tem, geralmente, voto em plenário, tem mais chance. E quem chega com voto em plenário e oferece mais um, como o caso do Vicentinho, colocando o Toinho Andrade, tem muito mais chance. Então não é essa questão de ser mulher ou ser homem. Por exemplo,
Vou colocar um exemplo lá atrás. Quando o PHS fundiu com o DEM, foi incorporado, na verdade, pelo DEM, o DEM era presidido no Tocantins pela senadora Dorinha Seabra Rezende, que eu acho que era deputada federal ainda era deputada federal, e o governador do estado era o Mauro Carlesse, que era do PHS, então foi absorvido pelo DEM. E o Mauro Carlesse chegou com compromisso de alguns líderes nacionais do DEM de ser o presidente estadual do DEM. E aí foi uma disputa muito grande internamente para que ele assumisse. O que aconteceu? Não assumiu. A Dorinha tinha 25 anos entre PFL e DEM, né, e não assumiu. Aí o que aconteceu? Ele virou vice-presidente nacional e a Dorinha continuou como presidente regional. A Dorinha ganhou a disputa de força. Depois, por coincidências do destino, ele foi para o PSL. O que aconteceu? DEM e PSL se fundiram para criar a União Brasil. Mais uma queda de braço da Dorinha com o governador, então o governador Carlesse, pelo comando estadual. A Dorinha ganhou, porque a Dorinha é senadora, tem, como eu falei, 25 anos, já tem quase 30 anos dentro desse partido, então não tinha como. Então não é questão de briga de homem com mulher. O próprio Vicentinho Júnior também tentou uma queda de braço com a Dorinha nessa federalização do União Brasil com progressista, para formar a União Progressista, e não deu conta. Não deu conta, todo o histórico da Dorinha, o senador, etc. Então o que vale é isso, pessoal. O que vale é a força política e o interesse do partido, no caso, sobretudo no processo eleitoral, que é deputado federal. Então a Cíntia tem razão do ponto de vista ideológico, eu acho que ela tem razão. Eu, como um progressista neo-esquerdopata, que sou assumido, eu também teria dificuldade para um grupo que pegou um partido e que deve caminhar, por mais que tente nesse momento ter uma linha mais de centro, é um grupo muito ligado à direita, à extrema-direita. Então eu teria muita dificuldade de conviver politicamente, não democraticamente, mas politicamente, com projetos políticos comuns eu teria dificuldade. Nesse aspecto eu entendo a Cíntia. Agora, não por ser mulher. Esse discurso não. É questão mesmo de disputa política, conveniência política realmente, e faz parte, todo partido é assim, e os interesses que você pode me oferecer de deputado federal. Ponto, é isso. Se eu sou homem, se eu sou mulher, tem pouca importância nessa história. Pessoal, é isso. Convido você novamente a se inscrever aí no nosso canal, correto? No YouTube, se você estiver no Instagram, siga aí, seja nosso amigo no Instagram, no TikTok, no Facebook. Curta esse vídeo, compartilhe para ele longe, para ele trazer muita gente para refletir, debater política, e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente. Pessoal, é muito importante. Nós queremos cada vez mais depender de vocês, que nossa existência dependa de você, leitor, e não de mais ninguém. Para quê? Para que cada vez sejamos mais e mais isso aqui, independente, que a gente dê nossa opinião, a gente traga nossas matérias, a despeito de interessar esse ou aquele grupo, tá bom? Contamos com todos vocês, as informações estão aqui, ó, na descrição desse vídeo, beleza?